Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui com boas-vindas à 25ª edição do Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC. Esse ano, como vocês sabem, foi um ano difícil para todos nós, mas a gente não está aqui para falar dessas dificuldades, mas das razões que são muitas para comemorar. E nós selecionamos algumas delas para destacar, e dentre elas tem o aniversário de 25 anos, uma lei que tornou efetiva a defesa da concorrência no Brasil. Introduziu o sistema de análise de fusões e aquisições e transformou o CAD numa autarquia. E disso decorreu uma série de mudanças muito importantes e trouxe o CAD para um novo patamar. Além disso, temos quórum. Finalmente temos quórum. E nós gostaríamos de agradecer nesse momento, já fizemos isso na sessão de julgamento, em que a primeira participação dos novos conselheiros, eles gentilmente aceitaram o nosso convite, apesar de terem acabado de assumir os seus mandatos, de participar desse evento conosco. E temos a presença deles aqui, eles vão participar desses 3 dias conosco, discutindo e trocando ideias conosco. Além disso, temos também uma série de realizações do CAD, dentre elas o ingresso como membro permanente do Comitê de Concorrência da OCDE. É um marco, e como nós tivemos a oportunidade de ressaltar, que premia uma história de mais de 20 anos, esforços seguidos, consecutivos, por vários presidentes, conselheiros, superintendentes e também da SDE e outros órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que culminaram nesse reconhecimento do espaço que o CAD ocupou e ocupa agora na defesa da concorrência mundialmente. Algo que o Brasil, como país, almeja e ainda não conseguiu, mas o CAD, de forma pioneira, já conseguiu. Além de tudo, o DCR tem mantido o Brasil e o CAD especificamente como uma das 10 agências mais evoluídas, sofisticadas do mundo. Esses duas realizações e 2 formas de reconhecimento, na verdade, simbolizam todo o esforço que é feito no dia a dia pela equipe do CAD e também na nossa comunidade antitrust de uma forma geral. Isso é refletido também nas premiações internacionais, nos rankings e, mais especificamente, no DCR Awards, uma premiação que é considerada como o Oscar do antitrust mundial, e nós temos frequentemente casos, o próprio CAD, advogados, advogadas, economistas brasileiros sendo nomeados e sendo premiados nessa oportunidade. Não foi diferente esse ano. Aqui a gente traz apenas o destaque para o CAD, porque também do nosso lado, se fôssemos incluir fotos de todos, não caberia, de tanto reconhecimento que tem sido da comunidade brasileira como um todo. E isso nos traz um desafio muito grande, inclusive também do lado da comunidade privada, dos advogados e economistas, que reflete numa enorme concorrência no mercado. Mas o que nós pensamos em trazer aqui é qual seria a razão para esse destaque internacional da defesa da concorrência no Brasil, que se destaca tanto em âmbito nacional, dentre outras áreas de política pública, como também internacionalmente. Como a gente já mencionou, o CAD e o trabalho de defesa da concorrência no Brasil é reconhecido no mundo todo. O que nós gostamos de acreditar é que isso é fruto de um esforço de cooperação que existe entre a autoridade e a comunidade privada. E o IBRAC sendo a principal entidade que representando a sociedade privada perante o CAD. E isso é um trabalho do dia a dia e que é realizado com muito
alinhamento de interesses, porque tanto o desenvolvimento da defesa da concorrência, ele beneficia não só a autoridade, mas também como toda a comunidade. E o IBRAC, a partir disso, se coloca como parceiro do governo brasileiro e do CAD especificamente, e é nesse sentido que a gente busca trabalhar através de uma série de iniciativas. São cursos, como o curso que nós realizamos no ano passado com o professor Lianos, que hoje é presidente da autoridade da Grécia, eventos como esse e tantos outros realizados ao longo do ano, publicações, e aí nós destacamos uma delas, que foi uma verdadeira parceria entre o IBRAC e o CAD, o livro sobre fusões e aquisições, análise de fusões e aquisições, que nós fizemos e publicamos em inglês, com perguntas frequentes, e que contou com a participação de artigos tanto de membros do CAD como também do IBRAC. Além disso, o IBRAC tem uma atuação importante no aprimoramento legislativo, tanto no âmbito infralegal, isso nós fazemos dialogando com o CAD, tanto reagindo a consultas públicas, mas também propondo melhorias na regulamentação, como também perante o Poder Legislativo, participando do processo legislativo e opinando, sugerindo, apresentando subsídios para que o Congresso acabe trazendo inovações positivas para a legislação de defesa da concorrência. Também tem um trabalho muito importante de advocacia da concorrência. E, nesse sentido, nós abrimos algumas frentes perante o Ministério da Economia para, junto com a SEAI, conseguir também identificar barreiras regulatórias que impedem a promoção da concorrência no Brasil. Tem uma frente de fomento científico, e isso talvez seja mais simbolizado com o prêmio IBRAC-TIM, que nós teremos a premiação amanhã, cerimônia de premiação amanhã. Também na agenda internacional, temos uma parceria com o CAD, e, por exemplo, no ano passado, nesse evento, no nosso seminário, nós hospedamos um encontro do grupo do BRICS, de economia digital, e temos também um trabalho contínuo de fortalecimento institucional, de forma que o IBRAC, em alinhamento com o CAD, provoca o governo federal no sentido de conseguir angariar recursos orçamentários e pessoais, autonomia e independência para a sua atuação. Também temos mantido um contato com o Judiciário, fizemos uma pesquisa sobre casos e precedentes envolvendo defesa da concorrência no Judiciário e temos publicado esse material, o que certamente contribui a todos os participantes do sistema. E, por fim, e não menos importante, o PINCAD, o Programa de Intercâmbio do CAD, algo que já está bastante estabelecido e que começou, sim, de um diálogo entre o IBRAC e o CAD, lá em 1996, e o IBRAC tem apoiado essa iniciativa até hoje. Certamente, muitos daqui são egressos desse programa, como eu. O fato é que um outro importante iniciativa em parceria com o CAD é justamente esse evento. E essa curva de crescimento de participantes mostra isso. Ao longo do tempo, nós tivemos um crescimento, chegamos hoje aqui nessa edição com quase 350 participantes inscritos. E isso não seria possível se não fosse a nossa parceria com o CAD, tanto na elaboração do programa, como também na participação ao longo desses 3 dias, recebendo e conversando, dialogando com os servidores do CAD que têm prestigiado esse evento. Isso é resultado de um trabalho de muito
tempo. Tanto é que estamos na 25ª edição desse que se tornou o maior e mais tradicional evento de concorrência da América Latina. Aliás, o Zé Carlos Busto fez alguns levantamentos a nosso pedido, para que a gente pudesse comemorar esse feito. Um deles foi justamente comparar, buscar saber referências internacionais. E descobrimos que apenas 2 eventos internacionais têm uma longevidade tão grande quanto o do IBRAC, que é, obviamente, o Spring Meeting da American Bar Association, mas também aquele encontro em Nova York promovido pela Fordham University. O evento da IBA e o evento da ICN são mais recentes do que essa iniciativa que começou em 1995 no âmbito do IBRAC. Para compartilhar um pouco dessa história, o Zé Carlos também fez um trabalho fantástico de compilação de todos os programas, que não deu para ficar pronto e distribuir ainda, mas faremos isso até o final da semana. E um outro muito interessante de registros fotográficos, ou seja, desde a primeira edição, e nós preparamos um slide que será mostrado nos intervalos do nosso programa, e vocês poderão se reconhecer mais jovens ao longo do tempo. E não menos importante, pelo contrário, na mesma linha do que a gente começou a fazer há 2 anos atrás, quando o próprio IBRAC completou 25 anos, Leonor e eu encomendamos ao Pedro Zanota que fizesse uma edição do Conversando com o IBRAC, para dar sequência às 2 edições anteriores, que era Conversando com o CAD. Nessa oportunidade, nós tivemos o Pedro fez um registro junto a fundadores, ex-presidentes e outras figuras muito notáveis do IBRAC, que contam um pouco da história de como começou e de como avançou, se desenvolveu o nosso querido Instituto. Aproveito a ocasião para registrar um agradecimento em nome de todos que nos antecederam. E fazemos isso na pessoa dos nossos ex-presidentes, o Carlos Magalhães, o Biratã Matos, Sérgio Bruna, Mauro Grimber, Marcelo Cagliari, Tito Andrade, Cris Arzur e Eduardo Caminati. Muitos que estão aqui, e obviamente que esse agradecimento, esse reconhecimento, muito embora seja feito na pessoa deles, se estende a todos os diretores, ex-diretores, participantes dos nossos comitês. Essa mobilização que o IBRAC conseguiu e consegue na nossa opinião, fantástico, porque é um trabalho absolutamente voluntário, ninguém de nós tem nenhum retorno financeiro, é um trabalho que não tem nem reembolso de despesas, e nós conseguimos, mesmo assim, fazer tantas realizações. E fazemos isso no espírito público institucional de contribuir, o retorno é justamente a satisfação de fazer parte desse processo que nós comentamos, parte dessa história do desenvolvimento de defesa da concorrência no Brasil. Mas não é, obviamente, só o CAD que tem nos prestigiado. Aqui, nessa edição, nós temos várias outras autoridades que participam de alguma forma da defesa da concorrência no Brasil, e aqui nós identificamos algumas delas que estão presentes aqui, começando pela Agência Nacional do Petróleo, o Ministério Público Federal, o Banco Central do Brasil, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Ministério da Economia, não apenas a SEAI, e a Senacom. A verdade é que nós temos percebido que essa dinâmica de cooperação entre o público e o privado, estabelecido entre CAD e IBRAC, tem se estendido para algumas outras áreas do governo, de forma mais clara na SEAI, que está sob chefia do ex-conselheiro César Matos e nos conhece há bastante tempo, e também na Senacom, onde nós temos, além do secretário Luciano Tim,
também alguns ex-integrantes do CAD, como a Isabela e o André. Por fim, queríamos agradecer aos nossos patrocinadores. Do ponto de vista financeiro, esse apoio dos nossos patrocinadores, ele não é importante apenas para a gente conseguir financiar esse próprio evento, mas sim de custear o IBRAC como um todo. Então, é super importante essa participação através dos patrocínios, e aí faremos um registro nominal. Para Barbosa Musica Aragão, Caminati Bueno Advogados, Sescom Barrier, Demarest, Grimberg Cordovil, LCA, Eliel Batista, Lefosse, Machado Meia, Magalhães Dias, Matos Filho, Emilex, Mundi Advogados, Pinheiro Neto, Sampaio Ferraz, Telefônica, Tendências, TIM, Tosini, Veirano e VMCA. Agora eu vou passar a palavra para a diretora de concorrência, Leonor Cordovil, ela que é a grande responsável pela realização desse evento, e ela vai explicar como foi esse processo. É um projeto que tem longa duração, começou realmente no começo do ano, onde a gente começa a pensar na localização, né, o lugar que a gente vai utilizar para hospedar o evento. Esse ano nós decidimos mudar, já havíamos feito tradicionalmente em Campo de Jordão, mas também no Guarujá, Brasília, Rio de Janeiro, e agora viemos para Campinas. Além disso, é um processo que é bastante exigente. Ouvimos reclamações diversas a respeito da dificuldade que é o simples fato de apresentar uma proposta de painel. Mas tudo isso é para que a gente chegue aqui e consiga realizar um evento à altura do que se espera do IBRAC. Boa tarde. Em nome da Diretoria de Concorrência do IBRAC, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos a esse 25º seminário. Bom, acho que só de olhar a casa cheia a essa hora, depois de uma feijoada, acho que a gente já pode concluir que deu certo, né? A gente fica bastante ansioso, acho que existe toda uma ansiedade envolvida, muito tempo de preparação, e eu queria contar muito brevemente como foi essa preparação, até para que vocês possam aproveitar melhor o nosso evento. Bom, eu vou iniciar minha fala com alguns agradecimentos. Ao contrário da maioria de vocês, a gente está falando aqui de 25 anos, eu não era nascida em 1993, mas o Zé Carlos do IBRAC, que está ali atrás, já estava aqui organizando. Então, eu gostaria de começar fazendo um enorme agradecimento ao Zé pela paciência, ideias, pela confiança. Quantas vezes a gente vinha com uma ideia e falava assim, Zé, o hotel falou que não dá para fazer. E o Zé falava, eu sei que dá. Então, isso faz muita diferença quando a gente está organizando algum evento desse tamanho. E quanta paciência ele tem, além de muita calma, muita educação, muita parcimônia. Por isso, parabéns, Zé, muito obrigada, sem você a gente não estaria aqui. Em segundo lugar, eu queria agradecer a Dora, a Solange, que estão com a gente também há bastante tempo, não vou dizer quanto, que também fazem parte da nossa equipe incansável, as nossas recepcionistas, equipe de som e imagem, as nossas fiéis tradutoras, que me aguentam falando rápido, a Ludmila Prates, sempre muito organizada e aguentando o Márcio todos os dias, e a Bárbara Lovisotto e o Daniel, que foram incansáveis na preparação dos painéis. Esse seminário foi preparado com muita atenção e por isso eu queria aqui passar só alguns pontos. Acho que o primeiro ponto polêmico é Campinas. Nós sediamos já, várias cidades do Brasil já sediaram esse seminário, entre eles, não vou ler todos, mas Foz, Costa do Sauípe, a nossa concorrência era pesada, Guarujá, São Paulo, e nós sempre notamos que havia uma certa predileção por Campos do Jordão. Ano passado, na organização desse evento, a gente notou que havia algumas falhas e alguns pontos, algumas imperfeições que a gente precisaria melhorar e que estavam muito relacionadas a Campos. E por quê? Porque a gente tinha começado lá com 50 pessoas, até menos, e nós já éramos 300, como vocês viram aqui. Por isso, nós pensamos, e no início desse ano, nós colocamos para votação na diretoria e no conselho, que precisávamos de uma nova casa.
Então, no início, ainda desse ano, mediante a aprovação da diretoria do Conselho, a gente saiu à procura de um lugar para a gente chamar de nosso. José Carlos, Dora, Solange, Márcio e eu saímos de viagem de carro pelas estradas de São Paulo. A gente visitou e conheceu 7 opções, dias nas estradas, até a gente bater o martelo. Campinas definitivamente se apresentou como a melhor opção. Proximidade a São Paulo, facilidade para o CAD, sobretudo para as autoridades que viriam de avião, e essa possibilidade de ter essa casa de campo aqui, que a gente ficasse num lugar um pouquinho mais íntimo. Tudo isso foi pensado com muita atenção, com muito cuidado. Certamente vai ter gente que não vai aprovar, mas os que aprovarem, os que não aprovarem, certamente podem trazer sugestões para os nossos sucessores no próximo ano. Essa é a sala A próxima ali do lado vocês não viram ainda, mas é uma outra sala deste mesmo tamanho. Hoje nós vamos ficar todos acomodados aqui, mas amanhã nós teremos os painéis simultâneos nessas 2 salas. Deve ficar bastante confortável, segundo tudo que a gente planejou. Esse ano a gente tem 40, a gente teve aí, para contar um pouquinho para vocês, 40 painéis concorrendo a 10 lugares. A seleção foi muito difícil, os painéis estavam muito bons, as propostas. Por isso eu digo, obviamente teve gente que ficou triste, mas eu digo claramente que a escolha foi feita por blind review, e se você propôs um painel e não foi aceito, pode ter certeza absoluta que a seleção foi muito certa, muito correta e muito justa. Por isso eu queria agradecer a Paulo Forquim, Bruno Drago, Francisco Negrão, Márcio, que participaram da seleção. Esse ano a gente decidiu não fazer junção de painéis, exatamente para poder privilegiar aqueles que propuseram painéis, que propuseram propostas tão interessantes. O mais interessante é que todos os painéis vencedores trouxeram, entre os seus palestrantes, servidores públicos. E por isso eu queria fazer um enorme agradecimento aqui, um enorme reconhecimento ao Dr. Alexandre Barreto. Por quê? Porque tanto no ano passado quanto esse ano, o CAD respeitou integralmente os nossos pedidos e o nosso convite, sobretudo na formação desses painéis, o que é bastante importante. Todos aqueles proponentes, todos aqueles que foram propostos para falar nos painéis foram acatados, sem que houvesse qualquer modificação. Muito obrigada. Nesse ponto também eu queria fazer um agradecimento especial ao Leni e à doutora Carolina Andrade, sem os quais não teria sido possível trazer tanta gente. Painéis organizados, agora eu faço um enorme agradecimento aos proponentes e moderadores. Tenho certeza que vocês se esforçaram muito para que tudo desse certo. Obrigada pelas ideias geniais e desculpe pelas chatices e cobranças. Aliás, eu lembro a todos que os proponentes enviaram seus papers que já estão disponíveis no site do evento, que podem ser acessados em 2 idiomas, para que vocês possam entender melhor o que vai ser falado em cada horário. Bom, nós vamos seguir o nosso programa, sobretudo amanhã. Hoje a gente já está um pouquinho atrasado, mas 5 minutinhos. Amanhã a gente vai seguir à risca, sobretudo porque a gente tem 2 painéis simultâneos, sempre. As nossas refeições serão feitas num lugar que se chama Paço dos Nobres, guardem esse nome, o hotel é muito grande. Amanhã à noite a gente vai ter uma confraternização, que é a nossa grande festa. A gente vai ter um vinho e depois a gente vai ter um jantar oferecido pela Tinha, que nós agradecemos, e depois a gente vai ter um DJ, que sempre foi a nossa discussão. Por isso, durmam bem hoje, porque amanhã a gente vai ter festa. Bom, a gente vai ter festa, mas para a festa ninguém vai poder entrar se não souber de cor o nosso código de conduta, que esse ano está disponível. Por favor, leiam, está no pacotinho que vocês receberam. Foi preparado também com muita atenção pela Maria Eugênia, que é a nossa diretora, e pela Renata Zúculo, que deu suas enormes contribuições. Portanto, e nessa sexta-feira, estejam todos vivos de novo, porque nós teremos o painel com as autoridades e os palestrantes estrangeiros, esse último moderado por Francisco e Lauro, que eu também agradeço. Com essas palavras eu encerro aqui, desejo um excelente evento e já chamo o nosso primeiro painel, que foi proposto por Leonardo Rocha e Silva, Marcos Garrido, Carolina e Marina, e que tem como moderadora a querida Cristiane Zarzur. Já chamamos também para compor a mesa Alexandre Cordeiro Macedo, superintendente do CAD, Camila Alves, Tilman Kuhn e Christian Catona. Muito obrigada.